Vai, Marlin, fala. E aí eu pergunto duas coisas, aí acho que essa pergunta cabe para os dois. Como é que você vai medir que aquele link ou aquela quantidade de links foi efetivo? Se você não está focando com ele como SEO, qual é o resultado dele? Se não vai influenciar na busca orgânica, por que ele seria tratado aqui dentro de SEO? Por que vocês... Por exemplo, eu entendi o teu ponto de que o link está além do link de SEO, ele é uma comunicação, uma forma de até branding da marca, de alguma forma. Me corrija se eu estiver errado. E por que isso está aqui dentro como SEO? Assim, como é que você mede, quando você está por trás das trincheiras, como SEO, se um link no Estadão valeu de fato aquele esforço de 1 mês, 2 meses, 3 meses? Porque às vezes pode ter sido rápido esse, mas tenho certeza que você já deve ter conseguido links que levaram mais tempo de achar as pessoas, de fazer matéria, tem um trâmite aí que não é tão fácil só chegar e fazer. Senão qualquer um faria, não precisaria da tua habilidade. Então, como é que você mede esse processo? E a mesma coisa para o Alejandro. Como é que você mede se um link que você criou o teu próprio Estadão, se ele trouxe o efeito que você queria, ou se não trouxe, ou se trouxe a punição X? No meu caso, como a gente sabe, né, trabalhando aqui com link building há um bom tempo, a gente sabe que não existem métricas diretas para o link building. E que a única métrica direta que existe para o link building é o que a gente chama de tráfego de referência. Então, no caso do Estadão, a gente mediu pelo tráfego de referência de quantas visitas aquela matéria levou para o site, porque isso a gente consegue ver pelo Google Analytics. Agora, com relação a métricas indiretas, aí é um pouco mais embaixo do buraco, né? Porque a gente sabe que tem que dar uma estudada ali em posicionamento, tem que ver palavra-chave, tem que ver a quantidade de visitas que o site teve ali naquela época que a matéria estava no ar, ou que rolou, enfim. Então, basicamente, é o tráfego de referência e as métricas indiretas que a gente vai vendo também. Mas aí eu entendi. E condiz muito com o que você fala, com sua estratégia de comunicação. Porém, aí você está medindo o resultado que essa estratégia teve. Porém, não consegue mensurar o resultado em um posicionamento orgânico, certo? Para link building só não, né? A gente tem todas as outras questões aqui. Não, mas porque assim, eu entendi segundo a pergunta do Marden era saber, e você me confirma aí, Marden, como saber se esse link te deu um subidão nas posições orgânicas, certo? Basicamente é isso. Então, o tráfego de referência não mede isso, né? Não, o tráfego de referência não me mostra a quantidade de melhoria de posicionamento que eu tive, ele me mostra a quantidade de visitas que eu tive. Claro. Posicionamento a gente vai analisando mês a mês com a quantidade de links que a gente vai conquistando, com as estratégias de comunicação que a gente tem, com as estratégias de homepage, né? Como o Marden disse no começo, não é só link building que faz a agulha girar, tem todo um outro processo por trás. Mas é óbvio que ele ajuda, né? E muito, e principalmente se ele for feito de uma forma correta. E não para um site grande como o Magalu, por exemplo, né? Mas para um site pequeno que está entrando ali naquele processo de marketing digital, agora principalmente e-commerce, que está surgindo o e-commerce a cada minuto aí, é óbvio que isso vai ajudar, né? Sim. No meu caso, Marden, para responder sua pergunta, logicamente, eu sim monitorava isso, né? No meu... Como se eu focava muito em estratégias de link building, então... Quando eu buscava fazer um link que seja mais forte, né, mais potente, eu parava um pouquinho as outras estratégias para ver se somente esse link, eu esperava uma semana, 10 dias, para ver se somente esse link dava algum up no meu posicionamento orgânico, né? E como eu media isso mais fácil ainda, e porque eu tenho certeza, ou tinha certeza quando eu fazia isso, que o ideal para mim era esperar uma semana, 10 dias, porque eu conseguia broken links em grandes sites, né? Então, por exemplo, eu analisava Estadão no Ahrefs, eu ia na parte de broken links e aí se eu tinha um link quebrado de XPTO, eu comprava esse domínio, se estava liberado e redirecionava para meu site. E muitas vezes ele pegava um up só com isso. Então, eu fiz teste com jornais. Aqui no Brasil, eu não conseguia muito, tá? Mas com jornais de outros países, eu conseguia fazer isso. Então, eu conseguia links, por exemplo, no principal jornal do Peru, no principal jornal da Romênia, no principal jornal da Ucrânia.
E eu conseguia ver que em uma semana e meia, 2 semanas, aquela URL que eu estava colocando para tentar posicionar, ela pegava aquele subidão, entendeu? Mas aí ela continuava ou depois ela estagnava, caía? O que acontecia? Não, é porque assim, é porque o tipo de eu acho que vale, eu utilizava. Eu acho que vale falar um pouquinho de onde, o que você faz. Não precisa falar tudo, só para ter uma noção de quanto é diferente do nosso mercado. Sim, não tem problema, eu falo tudo. Falo tudo, não tem problema, não. É porque, assim, as SERPs que eu trabalhava eram SERPs muito, que eu gosto de chamar de quentes. Então, elas têm digamos que uma vida útil curta, entendeu? Então, por exemplo, eu focava em posicionar para vender X produto, porque eu sabia que nos próximos 5 ou 6 meses ele ia vender muito. Então, meu foco era posicionar para vender muito esse produto. Uhum. Pronto. O que acontecia depois disso, porque eu sabia que esse produto ia cair, se meu site caía ou não, para mim já não fazia diferença. Entendeu? Eu pessoalmente, Alejandro, eu tinha essa ciência. Né? Eu sabia que isso ia acontecer. Então, eu fazia. Entendeu? Agora, é lógico, né? Como que eu falei no início, eu tive clientes numa época e eu não fazia isso com os clientes, é óbvio. Né? Porque se eu com meus sites conseguia ter um resultado grande, porém, depois de 6 meses, 8 meses, 1 ano, eu podia perder a URL, o site, ou sei lá o que for, ou até o próprio link quebrado, porque às vezes o concorrente que fazia? Analisava meu site, via que eu tinha um link do jornal X e entrava em contato com o jornal X e falava, aqui, ó, você tem um link quebrado, o cara comprou, redirecionou e está aproveitando isso. Aí o dono do jornal, quem cuidava do jornal, sei lá o que for, tirava, entendeu? Então, isso acontecia, né? Acontecia direto, porque o mercado onde eu atuava, a concorrência era pesada, né? Porque como os espaços para ganhar as SERPs eram curtos, o pessoal jogava o jogo que tinha ali para jogar, entendeu? E isso era, cara, tentar te derrubar, não só tentar posicionar, entendeu? Andrés, aí é o segredo para ficar rico. Oi? A gente não estava falando disso, tá? E o segredo para ficar rico. Alguma coisa? A gente queria ficar ricas, né? Bom, ricas. Sem trabalhar. De fato foi isso que aconteceu comigo. Legal, eu acho que uma das coisas que dá... O Martin sabe muito bem disso. Então, assim, é por isso que eu falei no início, né? Eu fico meio sem graça, porque o objetivo que eu tinha no início era esse, era fazer grana e pronto. Só que eu não fiquei só nisso. Que é bom dizer isso também, sabe? Hoje, por exemplo, eu tenho sites institucionais mesmo. Eu tenho o site da minha empresa, eu tenho 2 empresas aqui no Brasil, eu tenho uma empresa em Peru com 7 filiais. Então, eu não posso fazer isso nas minhas empresas, entendeu? Porém, para eu conseguir bancar aquela estrutura que eu tenho hoje, eu precisei fazer isso no início, né? Que aí já é de cada um, né? Se está disposto a fazer isso ou não, né? Eu acho que o que dá para a gente tirar disso é que, independente da estratégia, a gente tem que sempre avaliar os riscos envolvidos, né? Então, sim, e dependendo dos resultados que você quer ter, né, Marcelo? Exato. Se funciona ou não, ao princípio, até que se prova o contrário, toda estratégia pode funcionar, mas você tem que saber avaliar o risco, né? E ver se aquilo cabe para você ou para o seu cliente, né? Acho que essa é uma lição importante aqui. E... Por exemplo, eu vou contar outro caso. Desculpa que eu falo muito já quando eu começo a lembrar as coisas. Mas eu tive um cliente que o cara tinha um site de apostas, tá? Apostas esportivas. E ele, a empresa dele estava na Malta, no Malta, sabem? Ali. E eu não sei se vocês conhecem esse nicho, tá? Mas esse nicho é tubarão mesmo, sabe? Os caras jogam pesado mesmo, é muito dinheiro que rola por trás, porque esse nicho de apostas esportivas em Europa é muito dinheiro que rola. E o cara me liberava fazer, tipo, Alejandro, faz tudo que você sabe, cara, eu só quero posicionar. Então, ele aceitava o risco, ele como cliente, ele aceitava o risco. E tudo estava em contrato, obviamente, né? Então, eu
fazia automatização de sites, automatização de links, automatização de perfis em fóruns, automatização de comentários, fazia tudo. E eu posicionava, o cara ganhava dinheiro porque às vezes ele precisava posicionar para certos eventos esportivos, que é aquilo que eu volto, né? Por exemplo, o cara me contatava 2 meses atrás e falava, Alejandro, daqui a 2 meses tem a final da Champions, cara. Preciso posicionar para a final da Champions. Passou a final da Champions, tanto faz se meu cai site ou não. Acho que consegui me explicar melhor com esse exemplo. Sim, deu para entender. E ele estava bem ciente do risco, né? A gente volta a falar de risco. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, pegue seu pijama e vem com a gente.